Boa noite, bem-vindos ao Cogito. Hoje vamos falar sobre as competências do futuro, que é a mesma coisa que dizer, hoje vamos falar sobre a escola do século XXI. E antes de passarmos ao nosso debate, eu queria só explicar aqui um bocadinho o nosso ponto de vista sobre esta situação, muito rapidamente. A escola tem problemas do passado. Para as famílias portuguesas, os sucessos dos seus filhos media-se pelo grau académico que ostentavam. Quem não concluía o liceu era burro, quem acabava a faculdade era um doutor. E assim ficavam para o resto da vida. Quando a dada altura a Europa sugeriu que Portugal devia apostar no ensino técnico, os portugueses reagiram como se fosse uma facada nas costas, como se os alemães nos estivessem a condenar a uma segunda divisão europeia. Só que depois veio a crise económica, que começou em 2008 e ainda não acabou, e os eletricistas passaram a ganhar mais do que muitos arquitetos que entraram na faculdade com média de 18 valores. Os licenciados passaram a engrossar as filas dos desempregados, o canudo deixou de ser uma garantia de emprego, e muito menos de um bom salário. Como dizem os de Olinda, que mundo tão parvo, onde para ser escravo é preciso estudar. O mundo mudou e agora a escola tem um problema de futuro. Ken Robinson dizia que o atual sistema de ensino serviu no século XX para produzir bons trabalhadores, mas a economia do século XXI pede bons pensadores. Ao problema do sistema de ensino do passado, junta-se agora o problema do sistema da aprendizagem do futuro. Para pensarmos a escola, temos que saber, em primeiro lugar, que a escola é uma fábrica de futuro. Os alunos que estão agora a entrar no primeiro ciclo vão estar no mercado de trabalho até 2070, 2080, 2090, nunca saberemos. E como será o mundo daqui a 60 ou 70 anos, se nós não sabemos como vai estar a economia no final do mês? Mas sabemos algo sobre o futuro. Sabemos que vamos estar submergidos na mudança permanente. O mundo gira em ciclos de 2 anos, o mundo económico, sobretudo, e quando tudo corre bem, a escola move-se em ciclos de 20 anos. Já estamos a ver aqui o que é que nos espera. E o futuro constrói-se ontem. Para ganharmos vantagem competitiva não podemos estar à espera para copiar os outros, porque assim ficamos sempre atrás dos outros. Precisamos ter ideias, convicções e arrojo. Precisamos de uma visão de futuro. Precisamos de derrubar os muros da escola. Precisamos de saber que numa sociedade desenvolvida a escola é tudo e tudo é escola. Para falar connosco sobre tudo isto e mais ainda, está connosco o Pedro Cunha, que é diretor do programa Gulbenkian Conhecimento. O Pedro vem do ISPA e tem trabalhado no mundo da educação desde 1996, exercendo funções técnicas em escolas, coordenação em organizações não governamentais e autarquias. Foi, heroicamente, subdiretor-geral de Educação por 8 anos. Em 2017 recebeu o prémio Excellence Mare, atribuído pela PricewaterhouseCoopers ao programa de desporto escolar que dirigiu. É ainda perito convidado e integrou grupos de trabalho na Comissão Europeia, na ONU, na Unicef e na OCDE. Pedro, bem-vindo, obrigado por estar com o Cogito. Primeira pergunta para começarmos bem. O que é a educação e para que é que ela serve? Boa noite, muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado por este convite, é um prazer enorme estar aqui. Quero dar os parabéns ao município de Oeiras por esta iniciativa que, de facto, pôs as pessoas a pensar. E essa é a primeira função da escola, ensinar-nos a pensar. É para isso que ela serve. O Einstein dizia que para ele a escola é o que resta depois de esquecermos, a educação, aliás, é o que resta depois de esquecermos tudo o que aprendemos na escola. E ele já estava a referir-se precisamente a isto. Muito mais do que o currículo, que é a base de tudo, e eu repito e quero deixar isto muito claro já no início da nossa conversa, eu não sou daqueles que entendo que o conhecimento está todo na internet, e que está todo acessível na palma da mão dos telemóveis e que, portanto, ou as escolas não fazem falta, ou se fazem falta, devem apenas e só ensinar as crianças a conviver uns com as outras, a socializar. Eu não concordo de todo com essa teoria. Porque ninguém pode aprender a pensar sem conhecer os assuntos relativamente aos quais tem que pensar. Ninguém pode pensar criativamente se não conhecer a fundo os temas relativamente aos quais está a pensar. Ninguém é capaz de criar nada de novo se não conhecer a fundo aquilo que existe. Ninguém é capaz de resolver problemas se não conhecer todos os métodos que a humanidade já desenvolveu para resolver problemas e se não conhecer todos os problemas que já foram resolvidos no passado. Nós somos o produto
de muitas gerações, a escola que temos é o produto de muitas gerações de professores e alunos e temos que respeitar aquilo que temos. E, portanto, eu quero começar por deixar claríssimo que, para mim, o currículo, aquilo que existe, com as deficiências que tem, os problemas que tem, é a base de tudo. Simplesmente não chega. Porquê é que não chega? O que é que está a faltar para chegar? Não chega porque, conforme vocês titularam esta nossa conversa, ninguém sabe muito bem responder à pergunta que hoje aqui nos traz. Quais são as competências do futuro? Bem, quem arriscar uma resposta tem que ter um grande seguro de vida ou um bom guarda-costas. Porque... Mas sabemos, pelo menos, que não são as do passado? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Esse é outro mito. Certo. O outro mito é que, bom, agora há as competências do século XXI, as novas competências, as competências do futuro. Eu lamento desapontar os arautos da desgraça, eu lamento desapontar os tecnólogos que usam muito esse jargão, muitas vezes para vender hardware, mas as competências do futuro não são do futuro. E se nós andarmos para... Lá está, se nós soubermos o currículo a sério, se lermos história, se estudarmos filosofia, nós vamos descobrir que o pensamento crítico, o pensamento criativo, a resolução de problemas, a comunicação, a colaboração, são preocupações de quem ensina há pelo menos 2500 anos. Nós vamos a Sócrates, vamos a Platão, vamos aos filósofos orientais e vamos ler textos de mestres que já na altura se preocupavam e colocavam a seguinte questão: como é que eu hei de conseguir, como é que eu consigo promover estas competências junto dos meus alumni, dos meus discípulos? Como é que eu faço? Portanto, as competências do futuro, de novas, não têm absolutamente nada. O que há, e aí há novidades, é que há um corpo de ciência novo, recente, tem 20 anos, que nos traz muitas novidades. Este é um movimento, e podemos falar sobre isso. E depois há uma consciência muito maior, sobretudo dos empregadores, das empresas, do mercado, e não só, de que as competências básicas, ler, escrever, contar, saber pensar, conhecer, saber aprender, têm de se juntar um conjunto de outras competências que são muito importantes para a vida equilibrada, para o futuro profissional destas crianças e destes jovens. Mas, Pedro, posso... mas é assim, o SPA, o Sócrates, Platão e Aristóteles não são a nossa herança. A nossa herança é da escolástica. Né? O que nós, sobretudo portugueses, o que nós herdámos foi um ensino da memorização, onde questionar não era a prioridade de todo, até há bem pouco tempo. E, portanto, aquilo que se diz por vários pensadores da educação é que o sistema que nós vivemos agora, o sistema de ensino, vem da Revolução Industrial, onde a prioridade era transformar camponeses em operários e onde as tarefas rotineiras, a disciplina era extremamente importante, e isso foi evoluindo, claro, toda a gente percebe que foi evoluindo, mas no essencial ainda não está lá. Ou seja, 2 exemplos. A prioridade do ensino secundário assenta na matemática e no português. A matemática, o que faz é desenvolver o raciocínio lógico. Esse é o grande mérito. E há muitas formas de desenvolver o raciocínio lógico sem ser pela matemática. A língua portuguesa é importante para quê? Para comunicar. A competência é a comunicação. Não trabalhamos a comunicação não verbal, não trabalhamos a comunicação de outras línguas. E, portanto, ou seja, a questão que se coloca é evidente que nem tudo, o que é feito com muito esforço, com muito mérito, é importante, mas nós temos a obrigação de melhorar o que temos para termos melhores resultados. Sim, eu quis deixar claro que não sou dos que alimento esta dicotomia entre o conhecimento académico, disciplinar, cartesiano, como dizia, o res cogitans, não é? Que inspira esta nossa conversa, a res cogitans, da atomização do conhecimento, da disciplinarização. Há uma corrente muito prevalente, e em Portugal muito prevalente também, que quer estabelecer uma dicotomia e que diz, não, há uns que dizem, não, a escola tem que se concentrar apenas e só em ensinar a ler, escrever e contar, tem que se concentrar no currículo, nos programas. Nós temos os programas para cumprir. E depois há um polo oposto que diz, não, enfim, o conhecimento está todo na internet, está todo disponível, não faz sentido nenhum estar a gastar tempo nisso, temos é que ensinar apenas e só estas ditas competências. Eu não dou para esse peditório.
acho que é um debate estéril. Porque, como já expliquei há pouco, não existem competências sociais e emocionais sem a base. E mais, a investigação aquilo que mostra é que também não é possível prover o sucesso académico se não tratarmos as outras competências. Há uma fortíssima correlação, e mais do que uma correlação agora para os estatísticos, há um nexo de causalidade. Uma variável explica a outra. Arrumado isto, vamos à escola pós-industrial. O problema do Ken Robinson é que não estudou a escola da Península Ibérica. Ou pelo menos a história continental. Porque a escola que temos não é, de facto, produto da escola da Revolução Industrial, nem do Taylorismo. Não é. A escola que temos vem do século XVI. Vem dos mestres jesuítas. Vem da Ratio Studiorum. Claro. Foi o primeiro ensaio de pedagogia que alguém escreveu quando os colégios jesuítas passaram a ser espalhados um pouco por toda a Europa e depois também mais tarde no Mundo Novo, nas Américas. E nessa altura foi necessário descrever como é que funciona um colégio jesuíta. E é muito interessante verificar que hoje, no século XXI, 400 anos depois, são precisamente e novamente os jesuítas que estão a rasgar, por assim dizer, a Ratio Studiorum, que é a base da escola que temos. Nós habituámos a pensar que uma escola está organizada por idades. Habituámos a pensar que os alunos são divididos em grupos a que chamamos turmas. Habituámos a pensar que o conhecimento é dividido em disciplinas, que são estanques e que são diferentes umas das outras. Habituámos a pensar que há um calendário escolar que é igual para todos. Todos os alunos começam à mesma hora, todos acabam à mesma hora. Todos progridem à mesma hora. Não é? Todos progridem ao mesmo tempo. Porque isso é vantajoso para os professores e para a escola. É muito mais, não é para as pessoas, é muito mais, é um sistema altamente eficiente. Tem um problema. Vou começar pelas vantagens. Tem uma vantagem e, novamente, aqui acho que temos que ser ponderados nas análises. Portanto, eu não acho que a escola seja produto da Revolução Industrial. Ela, de facto, foi uma das alavancas da Revolução Industrial. Isso sim, porque ela já existia, é prévia, e permitiu, em muito pouco tempo, escolarizar muita gente. E essa é a principal vantagem da forma escolar que nós conhecemos. E nós temos que prestar-lhe tributo. A escola que temos, com todas as suas imperfeições, e eu sou um dos que critico muito e penso muito sobre como é que podemos fazer evoluir esta forma escolar. Esta forma escolar permitiu escolarizar um hemisfério inteiro em muito pouco tempo e só nos últimos 100 anos escolarizou o hemisfério sul quase todo. Isto é absolutamente fenomenal. Aliás, nós tivemos... que vocês aqui tiveram com o professor Arlindo do Era isso que eu ia dizer. Técnico. Às tantas perguntavam, mas porquê é que ela não evolui? Se calhar porque funciona. E eu sou tentado a dizer, em parte, isso Era isso mesmo que eu ia dizer. Se não muda porque funciona ou se não muda porque fiz essa pergunta ao professor Arlindo exatamente e a repeti-la. É uma forma muito eficiente de escolarizar com o básico muita gente. Agora, está a chegar ao limite da sua vida útil, isso é um facto. E os sinais estão todos aí e os professores que estão todos os dias com os alunos à frente são os primeiros a sentir esses sinais. Claro. Não há nenhuma racionalidade para que todos os alunos aprendam exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo, para que todos progridam na mesma velocidade e também não há nenhuma racionalidade para que continuemos a deixar para trás gerações e gerações e gerações de alunos que ficam pelo caminho. Não há nenhuma racionalidade. Nós temos que ser capazes de encontrar outras formas. E, de facto, felizmente, elas existem. Existem muitas alternativas que estão a ser experimentadas há mais de 100 anos. Eu devo também pôr alguma água nesta fervura, também, novamente, os tecnólogos, da revolução e as tecnologias, vamos mudar isto tudo. A Escola Nova nasceu há 120 anos. Se lerem um manifesto pedagógico do Freinet, num congresso do início do século passado, eu gostaria muito de ter escrito um manifesto com aquela qualidade hoje, porque é completamente atual. Mas, Pedro, vamos falar do outro ponto de vista, que é do mercado de trabalho. As críticas que geralmente se fazem aos alunos que saem do sistema de ensino e começam a trabalhar são falta de iniciativa, pouca autonomia, uma enorme dificuldade em comunicar. Pudera, no sistema de ensino que eles passaram, onde a autoridade do professor é omnipresente, ou quase, estamos a falar da escola convencional, não estamos a falar das escolas alternativas, é evidente que produz este tipo de mão de obra.
A questão é que o mercado de trabalho não quer isto. O mercado de trabalho quer outro tipo de atitude, outro tipo de competências. Portanto, claramente há aqui um desfazamento entre a oferta e a procura. É verdade. E é cada vez mais gritante. Por um lado. Por outro lado, a evidência científica cada vez demonstra de forma mais cabal e há até estudos longitudinais que acompanham gerações de alunos durante 10, 20, 30 anos e que demonstram claramente, e isto é importante para os pais e as mães que nos estão a ouvir lá em casa, o melhor preditor de sucesso para os vossos filhos não é ou não são os resultados escolares. Então, há um prémio Nobel da Economia que o ganhou, em parte, porque demonstrou que, com estudos longitudinais dos Estados Unidos durante mais de 30 anos, que as crianças, as crianças pequenas que se destacam desde muito cedo, têm boas notas isto, têm boas notas aquilo, não são necessariamente os adultos que vão viver mais anos, que vão ganhar mais, que vão ter maior estabilidade familiar e pessoal, que vão ter mais saúde mental, que vão participar mais enquanto cidadãos. Não são. Portanto, a vida académica é muito importante, mas não é tudo. E outros estudos mostraram, também investigação recente, que um dos melhores preditores do sucesso escolar, se nos quisermos focar aí, são precisamente as outras competências que não estão nos currículos. Por acaso, infelizmente, o currículo português já tem essas competências. Houve uma grande alteração nos últimos anos nos currículos nacionais. Foi definido, ou foi desenvolvido um perfil do aluno que era inacreditável. Como é que nós temos um sistema educativo cuja lei fundamental tem praticamente tantos anos quanto a nossa democracia, e nunca tínhamos escrito numa folha de papel o que é que esperávamos ao final daqueles anos de escolaridade. Temos vindo consecutivamente a acrescentar a escolaridade. Passou de 4 para 6, 6 para 9, 9 para 12. Mas ainda não tínhamos respondido a esta pergunta tão simples como: o que é que nós queremos disto? À saída de 12 anos de escolaridade, o que é suposto as crianças e os jovens saberem, qual é o conhecimento, mas também o que é suposto eles pensarem, fazerem, sentirem. Atitudes, valores, competências. E o Ministério da Educação aprovou aqui há uns anos um documento que eu aconselho vivamente com as metas à saída da escola obrigatória, que é discutível, como todos os documentos, mas que é um princípio. E mais, é um princípio muitíssimo equilibrado, porque conjuga o conhecimento, que está no centro, com um conjunto de outras competências que não se conseguem dissociar. Eu insisto muito nesta tónica. Não podemos separar o conhecimento das ditas soft skills, que é outro mito. Elas de soft não têm nada. Quem estudar um bocadinho de ciência cognitiva sabe que, por exemplo, o pensamento e a criatividade de soft não tem absolutamente nada. A resolução de problemas de soft não tem absolutamente nada. Pedro, então estamos a sair do saber para o saber estar, para o saber ser, não é? Sim, há aquela anedota, é quase anedótico isto que eu vou dizer, mas é o vox pop. E normalmente, ou antigamente, as empresas contratavam as pessoas pelas suas hard skills e despediam-nas por causa das suas soft skills, ou falta delas. Eu não sei se será assim, mas de facto o mercado de trabalho cada vez pede mais que o perfil dos seus colaboradores seja mais equilibrado. E porquê? Porque a mudança está a acelerar, porque a incerteza é enorme, a maior certeza que temos é que tudo vai mudar muito rapidamente, e nós precisamos de ter colaboradores, cidadãos, que lidem com a adversidade, que lidem com a inquietude de uma forma sã, de uma forma equilibrada, que não tenham medo do desconhecido, que não tenham medo de errar, que sejam corajosos. E isso requer ensino. Isso não nasce connosco, não é inato, não é um traço que eu herdei do meu avô ou da minha Mas pode-se aprender, mas pode-se desenvolver. Estamos a falar de autoconhecimento e confiança, sobretudo. Exatamente. Aprende-se e ensina-se. Certo? E há muita evidência. Nós, na Gulbenkian, estamos neste momento a apoiar 100 projetos diferentes em todo o país, que precisamente o que fazem é demonstrar como é que se ensina e como é que se aprendem estas competências ditas do século XXI. Aqui uma questão que é um bocadinho prévia a tudo isto, que é: nós ainda temos em Portugal em particular, não apenas em Portugal, é assim quase em todo o lado, mas Portugal isso tem um peso ainda maior do que a média europeia, pelo menos, um problema estrutural de que quem nasce em meios com menos recursos tem menos resultados.
escolares e eventualmente diria que, apesar de o Pedro ter dito que o sucesso escolar não é o melhor preditor do sucesso depois na vida, de qualquer maneira, provavelmente isso afeta também as questões das competências e, portanto, ou seja, antes de se pensar nessas mesmas competências, há que resolver este problema ou o pensar nesse problema pode ajudar também a resolver esta dimensão, que no fundo é social. É, de facto, há pouco perguntavam para que é que serve a escola e eu respondi, a escola serve para ensinar a pensar. Faltava ali uma palavra que era, serve para ensinar todos a pensar. E a nossa escola, o sistema educativo português, eu, como já perceberam, tento ser cauteloso, mas o sistema educativo português fez progressos notáveis. Notáveis. Não há que me lembre nenhum outro sistema educativo em toda a zona OCDE que tenha crescido tão rapidamente em quantidade e em qualidade, que é qualquer pessoa que gera uma organização, um projeto ou um orçamento familiar sabe que é muito difícil crescer em quantidade e em qualidade ao mesmo tempo. Nós massificamos em décadas, poucas décadas, universalizamos o acesso à educação, por um lado, e enquanto fazíamos isto, melhorámos progressivamente na performance dos nossos sistemas, medidos, por exemplo, com o TIMSS, o PIRLS, o PISA, o que quiser. E ainda fizemos uma terceira coisa muito importante, que é uma nota que eu também dou sempre, que é, fizemos isto fazendo o contrário do que fizeram alguns países asiáticos, que é, nós fizemos isto, este progresso notável, trazendo para a escola todas as crianças. E quando eu digo todas, são todas. Para as escolas regulares portuguesas, escolas onde os nossos filhos estudam, têm todas as crianças que existem naquelas comunidades. Portanto, não há crianças que vão para escolas especiais, não há crianças que ficam de fora porque são desta ou daquela origem, desta ou daquela proveniência. Portanto, de facto, o progresso é notável. No entanto, há imperfeições ainda. O elevador social, que é a escola, em Portugal, nem sempre funciona. Há cortes de energia. A probabilidade de um aluno português com estatuto socioeconómico baixo conseguir fazer os 12 anos de escolaridade sem nunca chumbar é muito mais baixa do que uma criança, um jovem nascido em Portugal, filho de pais portugueses e com pais com estatuto socioeconómico médio ou alto. Os dados que o Ministério da Educação tem publicados no seu site são muito claros sobre isso. As investigações que têm sido feitas têm encontrado uma forte correlação entre o estatuto socioeconómico dos pais e a performance escolar das crianças e dos jovens. Portanto, há aqui um tema grave e urgente de equidade. A nossa escola não está a nivelar por cima, a nossa escola está a deixar talentos para trás. São pessoas que cada uma daquelas crianças tem um potencial que nós não sabemos qual é. E a única maneira de saber qual é o potencial e de o levar tão longe quanto for possível é trazê-los para a escola e ajudá-los a crescer. Pegando aqui em sistemas que também, digamos, deram um grande salto e evoluíram muito, se olharmos hoje, por exemplo, para a Coreia do Sul, está no topo, não apenas vários outros países asiáticos, mas a Coreia do Sul, e fez isso também em 30 anos. Se virmos, por exemplo, na Europa, mais recentemente, países como ali da linha ali do Báltico, isso tudo, a Eslovénia, pois a Eslovénia também, e mais acima um bocadinho, a Estónia, ou seja, dá a ideia que fizeram uma transformação, tinham que fazer, se calhar o ponto de partida não era o mesmo, mas talvez tenham ido um bocadinho mais longe, não? Sim, há aí três temas. O primeiro tema é a escala. A escala desses países não se compara com a nossa. O segundo tema, como bem disse, João, é o ponto de partida. 100% da população da Estónia tem o ensino secundário completo. Uhum. E, portanto, se voltarmos àquilo que falávamos há 2 minutos atrás, que um dos melhores preditores do sucesso dos meus filhos é o meu nível socioeconómico e o meu nível de literacia, isso ajuda a explicar. O que acontecia com esses sistemas no passado era que eram sistemas muito atomizados, muito regionalizados, no sentido em que perdia-se aqui uma integração nacional, não havia políticas nacionais coesas. Esses países dessa zona do Báltico, de facto, têm performances absolutamente fantásticas, de facto têm um ponto de partida que não se compara com o nosso, mas têm investimentos maciços na educação. Não podemos esquecer, voltando à Estónia, a Estónia quer ser
uma potência europeia, quer dizer, a potência europeia isso na área tecnológica. Nota-se noutras coisas, exatamente. E não só, não é? É um investimento absolutamente maciço na qualificação. Se não estou em erro, é também a Estónia que tornou obrigatória a aquisição de skills básicos na área digital para todos os cidadãos. Todos, eu repito, imaginem isso transporte para Portugal. Que todos os cidadãos portugueses tinham, num determinado período de tempo, ter um brevet básico de literacia digital. Isso mudaria. Mas Pedro, isso foi feito, por exemplo, com o inglês. O inglês começou a ser lecionado logo nas primeiras começaram muito cedo. Sim, nós estamos muito bem, nós do ponto de vista das línguas estrangeiras, particularmente... Não, mas isso quer dizer que a nossa vocação é o turismo. A nossa vocação também devia ser o digital e devíamos desenvolver essas competências também, não faria sentido. Já agora tivemos uma aposta forte. E a história do hardware versus software, não é? Porque já tivemos um plano tecnológico, agora temos um plano de recuperação e resiliência, mas e onde é que está o plano de capital humano? Claro. Bem, estão aí 3 perguntas, vou ver se não me esqueço. A primeira, skills digitais. Sim, eu sou dos que entendo que, de facto, a literacia digital hoje em dia não pode ser concebida, não pode ser pensada fora de qualquer sistema educativo, como aliás não está. Nós temos, o nosso sistema educativo tem as competências digitais muito presentes desde cedo. Eu gostaria de que conseguíssemos ir mais longe ainda. Ou seja, eu gostaria que há pouco o Rui dizia, bom, mas a matemática ensina o raciocínio lógico e a língua portuguesa ensina-nos a comunicar. Ambas são línguas. Ambas são linguagens, melhor dizendo. Certo. Quer as línguas, quer a matemática e o código também é uma linguagem. Eu acho que a escola deve, tal como eu dizia no início, deve ensinar-nos tudo aquilo que se sabe. E nós sabemos comunicar sobre várias linguagens diferentes. A linguagem das artes, a linguagem do código, as línguas, a matemática, que é outra linguagem. Tudo isso são códigos. E nós temos que ter um portfólio preenchido com todos os códigos que conhecemos. Não é porque eu também acho que a revolução na educação não se vai fazer ensinar código a toda a gente ou robótica. Esse é outro mito e outra moda que se instalou e eu também não sigo essa moda. Eu vou explicar porquê. A probabilidade de aquilo que hoje é aprendido nas aulas de código vir a ser o código que se utiliza quando estas crianças entram no mercado de trabalho é baixíssima, para não dizer nula. Agora, fica a competência. Exatamente. Agora, sou dos que acho que se deve treinar o pensamento computacional, deve-se treinar o raciocínio lógico. E se para isso, se for necessário ensinar uma linguagem de programação, que seja, essa ou outra qualquer. Agora, por favor, não vamos transformar crianças de 12 ou 15 anos em adultos em ponto pequenino. Dizer assim, não, agora vou-lhe ensinar esta linguagem porque a seguir vai fazer páginas de internet e a seguir vai trabalhar numa multinacional. Esse raciocínio tem que ser quebrado e temos que pensar friamente e com maior distanciamento assim. Quais são as habilidades básicas que eu tenho que ter para se ingrar no mercado de trabalho, para se ingrar neste mundo que aí vem. E para isso tinha que ser capaz de responder à primeira pergunta fundadora, que é quais são as competências do futuro? E a resposta que nós vamos dar é não sabemos. Mas temos que ser corajosos. E como é que isso... encará-la novamente com tranquilidade. Não sabemos. Mas não há nenhum problema em não saber. Certo. Mas sabemos aquilo que hoje são os vários códigos, hoje são as várias linguagens que podemos utilizar. Mas, Pedro, a questão vai um bocadinho mais longe. Não é só fazer código. É o que é melhor para o desenvolvimento cognitivo. Eu aqui quero citar aqui um provérbio chinês que diz: eu ouço, esqueço, eu vejo, lembro-me, eu faço, compreendo. A grande vantagem da programação digital é que quando uma criança faz 2 ou 3 linhas de código e faz run, aquilo diz logo, funciona ou não funciona. E portanto, aprende a lidar com o erro e aprende a lidar com o sucesso. Portanto, é mais do que isso. Isto dá autonomia, isto dá capacidade de iniciativa à pessoa para ser feliz profissionalmente, pelo menos. Sim. Há também um mito, nós fomos habituados a pensar que a escola prepara-nos para a vida. Ora, esta afirmação tem uma sequência, lá dentro tem implícita uma sequência cronológica, que é ao tempo da escola e depois ao tempo da vida. É verdade. Ora, há mais de 70 anos atrás, John Dewey, dizia, cheio de razão, a escola não é preparação para a vida, a escola é a própria vida.
E quanto mais a escola se aproximar da vida, melhor ela vai cumprir o seu papel. Claro, eu acho que isso responde à sua... Mas isso tem uma versão, digamos... Uma escola que se limite na transmissão unidirecional da informação não é vida. É uma escola, do ponto de vista, até do ponto de vista cognitivo. Se nós pusermos sensores nas cabeças, nos cérebros dos alunos que estão numa sala de aula, como aliás já foi feito várias vezes, uma sala de aula tradicional, em que um professor fala durante 20 minutos e supostamente os alunos estão a aprender, nós vamos ver quais são os padrões de atividade cerebral e são próximos de estar a dormir. Pronto, é uma caricatura, mas é um facto. A atividade cerebral reduz-se muitíssimo. E eu não sei se... Eu não sei se... Adora desafios. Adora ser focado. Adora recompensas. Claro. Adora interagir com outros cérebros. Procurem. E isso é tudo aquilo que nós não temos. Nós temos o contrário. Nós temos pessoas sentadas, quietas e caladas durante 12 ou 13 anos. E depois chegamos ao fim do ensino secundário e olhamos para os alunos e dizemos, mas eles não são nada empreendedores, mas eles não são criativos. Exatamente. Mas eles não sabem resolver problemas. Eles estão à espera que eu, professor do ensino secundário, lhes diga o que é de fazer. Pelo contrário, mataram a criatividade que eles já tinham. Temos que ser a liberdade. Mais exigentes. Pedro, mas isso é a mudança do sistema de ensino para o sistema de aprendizagem, onde o que é importante é o aluno, não é o professor. E, no entanto, todos os debates que nós assistimos sobre educação em Portugal, ou quase todos, exceto este, claro, que é um de todos, o que se fala é de professores e de carreiras de professores e dos problemas dos professores. Porque estamos a fazer isso. Não se podemos escamotear. Os problemas existem e é natural que se falem deles, porque eles existem. E eu também sou daqueles que acredito que a solução da escola é, ou que a solução para a escola do futuro, ou para mudar, ou para modernizar o sistema educativo que temos, eu também não sou daqueles que acredito que isso se faz à custa de substituir os professores que estão por outros que vêm formatados de outra maneira. Também não dou para esse peditório, por uma razão muito simples, uma questão de justiça, que é esta. Os professores que nós hoje temos, grosso modo, nós temos, como sabem, um corpo docente muito envelhecido. Certo. Mais de 50% têm mais de 50 anos. Isso é um grande problema e vai ser maior. É uma oportunidade. Estes professores que puseram Portugal acima da média da OCDE no PISA, por exemplo, só para dar são professores há 20, 30 anos. É esta coorte de professores que nos trouxe uma situação em que nem todos os alunos iam para a escola, para uma situação em que praticamente todos os alunos entram pela escola dentro, o que é ótimo, mas é um enorme desafio, e conseguem não só fazer isto, como colocar Portugal acima da média da OCDE. Isto é absolutamente notável. Agora, de facto, voltando à questão do Rui, de facto, focar a escola no interesse da criança, no interesse do aluno. A escola, tal como a concebemos, é um espaço que tem um tempo próprio, tem um código de conduta próprio, que é o currículo, e que tem uma lógica, tem uma cultura de funcionamento. Estas três variáveis que eu acabei de referir, espaço, tempo, conteúdos e os métodos, estão claramente em falência. Estão em falência a começar pelos próprios professores que constatam isto no dia-a-dia, nas suas aulas. Eu falo com muitos professores todos os dias, todo o dia, e eles dizem, de facto, que andando para trás 10, 20 anos, 30 anos, vêm diferenças. Estas crianças, estes jovens, a perspectiva de estar numa aula de 90 minutos, agora com este tema da pandemia, 90 minutos, num Zoom, ouvir um professor a falar, não é fácil para ninguém, muito menos para um jovem de 16 anos. Portanto, eu sou dos que acho que, de facto, o sistema educativo está demasiado focado no cumprimento de currículos, sendo que esses currículos, como já vimos, estão desequilibrados. Desequilibrados porquê? Porque não dão a devida atenção a um conjunto de competências que são muito valorizadas no mercado de trabalho, por um lado. Segundo, penso que a profissão de professor, a profissão docente, tem de ser muito mais valorizada do que é hoje, que é a única forma de devolver aos professores a autonomia que lhes permite individualizar, personalizar, que lhes permite fazer os desvios que quiserem ao currículo. Mas para isso temos que acreditar. Temos que os remunerar como deve ser, temos que os tratar bem. Eu sou dos que estou muito preocupado com a carreira docente, não só pelos que estão agora na carreira, mas estou muito preocupado porque nós não estamos a ser capazes de atrair os nossos talentos para a carreira docente.
Certo. Isto não é no médio prazo, é no curto prazo, vai colocar... Por isso é que eu torci ali um bocadinho o nariz quando o Rui disse que era uma oportunidade, que era, obviamente, não vejo quantidade de gente nova a querer ser professor. No passado, nem sempre por vocação, mas por refúgio, mas com alguma vocação, professor atraía e agora não atrai, não é? Chegou-se a um ponto onde... Há aí três temas. Parece-me que eu falo com os meus filhos sobre isto, já perguntei, a um e ao outro, já perguntei, já uma vez passou pela cabeça ser professor só para testar a realidade. Há aí um tema de marketing, claramente há aí um tema de marketing social. Já se fez marketing social para muitas outras profissões. Eu recordo-me há quase 20 anos eu trabalhei numa escola ali na zona de Peniche, e na altura, como agora, o tecido produtivo de Peniche estava muito ligado à pesca e era dificílimo convencer crianças e jovens a entrarem na fileira da pesca, porque para eles a fileira da pesca era entrar em treineiras e só voltar uma semana depois, cheio de frio, cansado. Sendo que a fileira da pesca é enorme. A transformação, a conservação, a manutenção, o frio, a distribuição, o marketing, tudo isso é a fileira da pesca. Mas as crianças dali, só de ouvir falar em pesca, fugiam na direção contrária, em direção às Caldas da Rainha. Aqui a carreira docente, neste momento, está a sofrer um bocadinho com isso. E eu diria que todos nós, adultos, temos aí uma responsabilidade, que é de valorizar o mais que pudermos a profissão docente. Eu sou dos que acho que, por exemplo, este período da pandemia jogou a favor dos professores, porque entrou pelas casas dos pais adentro a carreira docente. Os professores começaram, aliás, os pais, os portugueses em geral, que têm filhos em idade escolar, aperceberam-se da dureza do que é ser aluno e do que é ser professor. Está aí um tema claramente de... Mas Pedro, então, somando... Só concluir claro. Há aí um tema também de carreira. A função pública é o que é, as regras da contratação pública são as que são. Eu julgo que não é esse o âmbito da nossa discussão hoje, não vou por aí. Não. Mas dentro da função pública há carreiras, parece-me, que são muito mais atrativas e muito mais premiáveis ao talento do que a carreira docente. Conseguem atrair melhor e são tão públicas como a carreira docente. Estou a pensar na área da saúde, estou a pensar na área da justiça. São duas áreas irmãs da educação, onde é mais fácil atrair e reter talento. Isto é o desafio de qualquer gestor, de qualquer organização, atrair e reter talento. E eu penso que na grande organização que é o sistema educativo, uma das preocupações das lideranças devia ser, ou deve ser, atrair e reter e estimular o talento. Eu acho que aí talvez seja das áreas onde o sistema educativo português está mais atrasado. Eu diria que do ponto de vista do ensino e da aprendizagem nós não estamos nada mal. Do ponto de vista da equidade, como já vimos, temos problemas, mas do ponto de vista dos recursos humanos, da fileira dos recursos humanos, a formação inicial e contínua dos professores e a atração das pessoas para esta carreira, isto pode passar, por exemplo, podemos aprender com o que passa à nossa volta. Porque é que, isto é uma questão muito simples, mas porque é que ser professor é quase como escolher a vida eclesiástica, é uma decisão para a vida toda. Quem escolhe ser professor, tem que abdicar de muita coisa e quando entra nesta carreira, a carreira está pensada para que alguém entre e nunca mais saia. Ora, se nós dizemos que queremos aproximar a escola da vida real, qual é a capacidade que nós estamos a ter de atrair as pessoas dessa vida real para dentro da escola? Porque é que o Rui ou o João não hão de ter uma formação específica, de curta duração, rápida, que vos permita ter algumas funções em escola, de co-docência, de co-adjuvação, de serem especialistas em determinadas matérias. Aliás, nas universidades isso até acontece. Nas universidades isso acontece, mas no sistema... E na Europa há vários países, da França para cima então, são mesmo muitos, em que isto já existe no ensino básico e secundário. Pois. Precisamente como resposta a esta crise que nós estamos a ter. Eu não posso esquecer, em 2011, quando estávamos a entrar em velocidade vertiginosa na crise económica, financeira e social, eu recordo-me em reuniões na Comissão Europeia de encontrar os meus colegas nórdicos absolutamente desesperados porque não tinham professores. E eu, entre dentes, dizia, bom, eu lá tenho o problema ao contrário, que eu tenho
alunos a menos para os professores que existem. E vocês têm professores a menos para os alunos que existem. Estamos nos antípodas. E em muito pouco tempo, esses países nórdicos, vale a pena estudar o caso deles, eles inverteram essa situação. E porquê? Porque tiveram políticas ativas, intencionais, aumentaram as remunerações, criaram um threshold, portanto, uma nota mínima para se aceder à carreira docente, ou seja, dignificaram muito a carreira, certo. Mexeram na formação inicial e contínua, e com isso, em menos de 10 anos, alteraram o panorama. Prestigiaram, no fundo. Temos aqui uma rondazinha, a fazer aqui uma ronda só aqui de questões. Sim, e depois podemos falar de futuro, João. Exatamente. Faz isso. Antes disso, antes de darmos esse salto, temos aqui alguns comentários / questões. A Maria João Aguiar diz que o TIMSS avalia no 8º ano matérias que só são lecionadas no 9º. Portanto, no fundo, questiona um bocadinho aí o sistema a esse respeito. Depois temos aqui a Rita, que diz que a profissão de professor é associada a um certo estado social e ao setor público, e numa época onde os modelos neoliberais é que são valorizados, isso implica necessariamente que a profissão de professor seja desvalorizada. E depois há aqui uma outra questão também, que é: o Pedro disse que nos países asiáticos não se puseram todas na escola, e a pergunta é onde? Portanto, são três comentários / questões que temos aqui. Sim. Bom, a primeira do TIMSS, é verdade. Aliás, há muita literatura que vai descrevendo. Sabem que esta coisa dos rankings e das comparações internacionais, isto é uma corrida, não é? E nenhum país quer ficar para trás. Nem sempre pelas melhores razões, devo dizer, porque, enfim, questões de comunicação, de marketing, nós sabemos que os rankings são o que são. Daí eu ser pouco adepto dos rankings tal como nós os conhecemos, porque quem sabe um bocadinho de dados e de estatística sabe que nós, na realidade, conseguimos fazer os rankings que quisermos, como quisermos, tudo depende do tratamento que fazemos dos dados. Mas, de facto, há esse efeito está descrito, eu diria, essa não coincidência dos conteúdos entre os vários países, e, de facto, quando a prova TIMSS, tal como no PISA, o tema é exatamente igual, pode haver esse desajuste. E o que está descrito é que alguns países alteraram os currículos para se aproximarem mais destes instrumentos de avaliação. Eu não defendo nada disso, como calculo, claro. Tudo o que eu já disse até aqui, não defendo nada disso. Mas estão descritos casos em que os currícula foram alterados de maneira a ensinar aquilo que é avaliado, por exemplo, no PISA. E um dos exemplos que é mais descrito é o exemplo, agora para ir direto à segunda questão, é o exemplo de Hong Kong, que fez alterações curriculares, e o tipo de conteúdos e o tipo de competências que mais são exercitadas ou que mais são ensinadas são precisamente aquelas que depois são avaliadas do PISA. Um exemplo paradigmático no sentido inverso é Portugal. Portugal, se formos à matemática, por exemplo, Portugal, nos domínios de conhecimento matemático, está no topo da Europa. Isto é um dado que não é muito divulgado, mas é um facto. Nós temos dos melhores resultados no conhecimento prévio, no conhecimento teórico da matemática, que tem que ver com o domínio de conceitos. Quando chegamos à componente de resolução de problemas, nós somos dos piores da Europa. Portanto, nós temos o 8 e o 80 no mesmo aluno, já nem digo na mesma escola, é no mesmo aluno. E isto porquê? Porque o PISA avalia muitíssimo a resolução de problemas, que é uma tradição de currículo que é diferente da tradição continental do sul da Europa, que está mais virada para a aquisição de conceitos, para o domínio de conceitos, com alguma aplicação, mas não é esse o foco. Relativamente ainda, só para fechar este tema da avaliação, há um ditado em inglês que funciona melhor em inglês, não funciona tão bem em português, que é "You treasure what you measure". Nós valorizamos aquilo que avaliamos. E, de facto, o PISA, o TIMSS e não só, têm tido algumas consequências ajusantes, nomeadamente dos países que tentam valorizar mais aquilo que é avaliado neste tipo de provas. E depois há um outro ditado também em inglês, que também funciona bem, que é "You teach to the test", que é nós, de facto, concentrarmos a escola naquilo que é facilmente avaliável, que é facilmente mensurável. Para aquilo que é facilmente ensinável e facilmente avaliável, é precisamente aquilo que mais facilmente
vai ser automatizado na próxima década. Exatamente. Até precisamente onde a escola não se devia focar. Certo. O sistema de avaliação é provavelmente o cancro de tudo isto, mas pronto, essa é outra O discussão. sistema de avaliação é um dos espanhóis dizem presuntos implicados, não é? É um dos é de facto, o sistema de avaliação, claro que quem desenhou o sistema de avaliação do sistema educativo não pensou em nada disto, mas é um dos efeitos colaterais. É que levou a um afunilamento curricular, ele está muito descrito e não é um fenómeno exclusivamente português. Na generalidade dos países europeus, eu acompanhei numa determinada altura bastante a discussão europeia sobre este tema, houve de facto um afunilamento curricular. Os sistemas, as escolas e depois no fim do dia os professores, os manuais, foram-se concentrando naquilo que é fácil de avaliar ou aquilo que mais frequentemente é bom. E eu devo dizer que a resposta a isto não é, como eu também já ouvi dizer, então vamos abolir os exames, vamos deixar essa coisa de exames, faz mal às crianças. Mais uma vez temos que ser ponderados. E aquilo que eu sugeriria era, sabendo disto, sabendo que a avaliação tem este efeito nefasto, então vamos olhar para a avaliação e para a forma como ela está a ser. Certo. E é muito fácil melhorar a partir daquilo que nós já temos nas práticas correntes da avaliação. Nós temos uma avaliação eminentemente sumativa e que serve eminentemente para certificar conhecimento, para certificar a aprendizagem. Ora, a investigação aquilo que mostra é que a avaliação, o feedback, o feed-forward e o feed-on, portanto, durante a tarefa, é das armas mais poderosas que o professor tem para gerir e para guiar um aluno no seu processo de aprendizagem. Aí tenho muitas dúvidas, porque a questão mais importante para mim do ponto de vista cognitivo, eu sou professor também, convém já dizer isto, é a motivação. Então, mas como é que motiva? De muitas formas, temos a motivação interior e a exterior. Portanto, pode ser através do professor, como é que motiva os seus alunos? Para mim, a questão da avaliação tem que ser mista. Tem que haver cadeiras que têm que ter exames rigorosos, outros têm que funcionar por projeto. Porque a gestão de projeto é onde se desenvolvem as competências que são importantes para a vida pessoal e profissional. Sim, nós estamos estamos a produzir profissionais, estamos a desenvolver pessoas. É a mesma coisa. Um professor tem que gerir 30 agendas ao mesmo tempo em cada aula. Em cada aula tem 30 alunos e cada um daqueles alunos tem dentro da sua cabeça uma agenda. A agenda pode ser aprender aquilo ou outra coisa qualquer, pode ser sair o mais depressa possível para ir namorar. Cada aluno tem uma agenda, tem uma rádio que está a tocar. E um professor tem este talento, tem esta capacidade de procurar gerir as várias agendas. Não é fácil. Aí eu sou dos que acho que a inteligência artificial e as novas tecnologias vão dar um enorme empurrão. Eu sou dos que defendo uma espécie de bimbi para a sala de aula, passando a publicidade ao aparelho de cozinha. Faz sentido, mas não passa pela cabeça conduzir-se em direção assistida. Não passa. Sim, certo. Não passa pela cabeça lavar a roupa à mão. Estamos a falar de conteúdos, não é? Vários tipos de conteúdos pedagógicos, vários, não é? Claro. Não, esta gestão das diferentes agendas, que no fundo é um sinónimo de personalização da aprendizagem, é uma área, a área da individualização, da personalização, é uma área onde a inteligência artificial vai ter, eu diria, a varinha mágica ou a bimbi que qualquer pessoa vai trazer para a sala. Permitindo que o professor se concentre onde de facto só os seres humanos o podem fazer. E é aí que eu quero chegar. É esse salto que podemos dar, é isso mesmo. Que é o feedback. Eu vou voltar ao poder do feedback. Isto está muito Exatamente. Muito estudado. E eu há pouco estava a falar do feedback como uma das armas mais poderosas, porque o feedback é intrínseco à própria avaliação. A avaliação que nós conhecemos é 2 testes por período, média aritmética, nota. Ok? Isto é aquilo que temos, mas nós conseguimos fazer muito mais. Portanto, ao problema da avaliação, a resposta não pode ser vamos acabar com os exames. Os exames têm uma função de regulação, de aferição, de certificação, de harmonização. Eles são necessários. Simplesmente tem que se investir muito mais na avaliação formativa. A avaliação que ocorre ao mesmo tempo que acontece o trabalho. E essa avaliação formativa, Rui, para ainda encontrar o seu tema, é muito frequente no trabalho de projeto. O feedback, nós estamos habituados a pensar no feedback como está bem ou está mal. Isto é um péssimo exemplo de feedback. Okay? O feedback tem que se focar em 3 coisas. Tem que se focar no esforço, tem que se focar na estratégia que o aluno usa e tem que se focar no progresso, no resultado. Uma coisa é eu dizer
90% ou 40%. A outra coisa é dizer, esforçaste, a estratégia que usaste foi boa, da próxima vez vais conseguir fazer melhor, de certeza. Pedro, estamos quase a chegar ao fim, o tempo passa num instante, e ainda não fomos à pergunta principal. Temos 10 minutos para responder. Pedro, está aqui uma varinha de condão, se quer pegar nela. Faz o favor, cria aí a escola do futuro com as competências do futuro. Como é que seria uma escola onde toda a gente gosta? Eu vou substituir escola por educação. Ótimo. Pode ser? Pode. Porque, como dizia o Rui há pouco, logo no início desta conversa, nós temos de passar de sistemas educativos para sistemas de aprendizagem. Ou para sociedades de conhecimento, na realidade. E a educação do futuro, vamos pegar nos pilares da educação. Espaço. Nós habituámos aqui na nossa sociedade a um espaço onde ocorre a educação e esse espaço é a escola. Isto vai acabar. Aliás, já acabou. Bem, nós aprendemos a todo momento e em qualquer lugar. E a escola do futuro vai ser muito assim. De alguma maneira, vamos aproximar-nos dos gregos. Não é? Vamos regressar, muito provavelmente, à Grécia Antiga. E vamos ter polos, vamos ter ágoras várias, onde vamos aprender coisas diferentes. E vamos continuar a ter um espaço de encontro, de interação, de reflexão, de crítica, do que uns e outros fazem, do que uns e outros aprenderam. Se esse espaço chamarmos de escola, se convencionarmos que chama de escola, eu vivo confortável com isso. Mas não podemos é acreditar que é ali que tudo acontece. Pelo contrário, há um conjunto de processos cognitivos e sociais que vão acontecer fora desse espaço e outros que vão acontecer dentro desse espaço. Eu, se tivesse que projetar como é que seria uma escola daqui a 100 anos, em termos do edificado, do espaço, muito provavelmente não iríamos lá encontrar um auditório ou uma sala com 100 ou 200 alunos. Muito provavelmente nem salas de aula teríamos, porque o que vamos ter são pequenos polos da comunicação, polos da experimentação, polos da investigação, polos da interação, enfim. Mas 100 anos é muita futurologia. 10, 15 anos, o que é que o Pedro acha que... Mas João, nós podemos fazer o seguinte exercício, que é, se pegássemos num professor de 2020, 1920, e o puséssemos na cápsula do tempo, e trouxéssemos em 2020, será que ele seria capaz de dar uma aula? Sim, uma sala de aula possível de hoje? Provavelmente dava uma aula. É possível que até desse, porque não mudou assim tanto, mas duvido que os próximos 100 anos sejam, porque, como o Pedro há pouco disse, esta fórmula de sucesso provavelmente está no limite, não é? Sim, mas portanto, é verdade. A escola mostrou bem que é muito resiliente à mudança. Porque nós já falámos aqui em coisas de que isto mais de 90 minutos não dá. Aliás, eu diria que 90 minutos é muito exigente mesmo, porque não só porque para qualquer pessoa, mas a sociedade hoje começa logo a incutir meios tecnológicos aos miúdos, que essa, aliás, é uma das preocupações que tenho. A profundidade e a densidade, há ali um zapping mental que impede profundidade, ou dificulta a profundidade que o conhecimento no fundo exige, não é? E, portanto, andar sempre a flutuar em cima de muita coisa é aquilo que há pouco o Pedro também dizia. Há ali um conjunto de bases que se tem que ir lá, porque se não se for, tudo o resto, as competências e tudo, não se constroem sem alguns alicerces. Claro, não há aprendizagem sem esforço. Mas, de qualquer maneira, os meios... É uma aprendizagem. Não vejo... Pois, exatamente. Os próprios meios tecnológicos, nós vimos, por exemplo, aliás, isso agora até nem é tanto na escola, mas nas empresas, nós agora com a pandemia vimos que a grande maioria das empresas que podiam, não as que tinham obviamente indústrias que requeriam a presença das pessoas, mas as indústrias de serviços passaram todas a trabalhar de casa. Isso, em termos de impacto, certamente diminui a criatividade, porque aquela história do projeto, da interação das pessoas, das pequenas ágoras presenciais e não digitais, dá muito valor, não é? E, portanto, eu vejo que a escola continua a ser central nessa convivência, nessa dinamização. Eu só falei de um é o espaço. O espaço será completamente diferente. E temos que meter a cabeça de uma vez por todas que aprendemos a todo momento. E, portanto, a educação é muito mais do que a escola. O segundo pilar é o pilar do tempo. Eu já falei nisso há pouco.
Nós temos um calendário letivo que é igual para todos, temos horários semanais que são iguais para todos, temos aulas cuja duração é igual em todas ou quase todas as escolas do país, agora há algumas diferenças. O tempo de aprender vai ser muito distendido, como já é hoje, simplesmente vai ser reconhecido. Esse tempo de aprender vai ser reconhecido. Não há nenhuma razão para que a escolaridade seja de 12 anos para todos ao mesmo tempo. Não há nenhuma razão para que aprendamos durante 12 anos e depois não aprendemos mais nada toda a vida. Não há nenhuma razão para que a escolaridade seja como uma pastilha que se administra intensivamente e depois abandonamos as pessoas à sua sorte. Não há nenhuma razão para que a aprendizagem tenha que ocorrer full time. Não há nenhuma razão para que os adultos, ou para que o sistema de certificados, não haja incentivos, por exemplo, à aprendizagem ao longo da vida. Nós, neste momento, as pessoas aprendem ao longo da vida se quiserem. Aliás, a percentagem de portugueses que participam em aprendizagem ao longo da vida está abaixo de 50%. É absolutamente trágico. E quando perguntados porquê é que não participam, basicamente eles dizem que não há incentivos. Quer dizer, para quê? Não vou ganhar mais. Tenho problemas na conciliação da vida familiar e profissional. Isso é um problema de estratégia. É ao contrário, eu devo aprender para ganhar mais. Eu, por exemplo, sou dos que acho que a política fiscal devia levar isso em consideração. Okay. Portugal tem um desafio enorme na população adulta, muito maior até do que nas crianças e jovens, e é um desafio que tem que ser agarrado de frente e com ousadia. Temos que pensar fora da caixa em estratégias para atrair as pessoas de volta para o sistema de aprendizagem. O terceiro pilar da escola tem que ver com os conteúdos. Nós estamos habituados a um currículo pronto a vestir. Estamos habituados a pensar que todos levam tudo do mesmo, igual, ao mesmo tempo. Este é um terceiro pilar que vai mudar. O quarto pilar que vai mudar, que eu acho que é disso que vocês querem que eu fale, é o pilar da pedagogia, das metodologias que são empregadas. Esse já está a mudar, felizmente. É dos que está a mudar mais depressa, ao contrário do que se pensa. É dos que está a mudar mais depressa, mas também é daqueles que mais têm que mudar. E aí sim, o aluno no centro do processo educativo, um currículo mais equilibrado, e agora pegando as palavras do João a propósito do imediatismo, eu sou dos que estou bastante preocupado com esta aparente, não sei se não tenho dados para confirmar isto, mas com esta aparente dificuldade em adiar a gratificação, ou esta aparente necessidade de ter um like a todo momento, que é das redes sociais. E uma das coisas que a escola ensina, quando ensina a pensar, é que a gratificação não é imediata. Muitas vezes nós temos que aprender coisas que não nos fazem muito sentido, mas elas são necessárias. Que muitas vezes temos que fazer coisas que exigem esforço de nós. E isso é bom, é saudável, porque isso é muito útil para a nossa vida. E em terceiro lugar, que nós não podemos estar permanentemente dependentes da aceitação do outro. Nós temos que ter a nossa própria rádio interior, a tal agenda interior, temos que ter uma vida interior suficientemente forte para sermos capazes de acreditar em nós próprios e não estarmos sempre dependentes dos likes e dos smiles, que são ótimos, isso é fantástico, mas não pode não ser fantástico quando os smiles não aparecem. Certo. Pedro, e disto tudo, o grande obstáculo à mudança de todas estas variáveis continua a ser a avaliação tal como ela é feita hoje em dia. Mas estamos com pouco tempo, quero que o professor comentar outras questões. A sociedade vai a caminho da automação. A automação, em princípio vai roubar postos de trabalho numa primeira fase, mas numa fase posterior a longo prazo poderá libertar o homem da obrigatoriedade do trabalho, ou pelo menos do trabalho intensivo durante toda a semana. Como é que a escola responde a estas duas questões, que são mesmo, só que no tempo são completamente diferentes? Uma é negativa ou até positiva? Sim. Pois nós ainda não sabemos, eu já vi estudos para todos os gostos, não é? Uns estudos em que mostram que o delta é negativo, outros que mostram que o delta é positivo. Uns mais entusiastas dizem que esta revolução tecnológica, como todas as revoluções que antecederam, são sempre benéficas do ponto de vista civilizacional. Outros dizem que de facto há uma perda líquida de empregos, outros não se sabe exatamente entre o deve e o haver onde é que vamos ficar. Eu, por já ter lido bastantes estudos muito divergentes, eu mantenho-me aqui conservador. De facto, alguns empregos vão desaparecer, já desapareceram até. Sim. Muitos outros vão ser criados, de facto. E o papel da escola aqui é, num mundo rico em tecnologia, é formar seres humanos de primeira e não robôs de segunda. Okay. Ou seja, preparar, eu repito e insisto novamente, preparar as crianças e os jovens, os conhecimentos que são básicos e são essenciais,
mas não só. Ao preparar, ao transmitir todos esses conhecimentos, a forma como nós o fazemos, os métodos, a pedagogia que nós escolhemos, é que tem que ter em vista o seguinte: à saída deste percurso, a incerteza é total, a mudança é diária, a necessidade de se adaptar é constante, as crianças e os jovens têm que ser corajosos, têm que ser confiantes, têm que pensar pelas suas cabeças, têm que pensar criticamente sobre aquilo que lhes chega. E, portanto, eu não posso dar-lhes dados adquiridos em cima de dados adquiridos, em cima de dados adquiridos. Eu tenho que os obrigar a pensar pelas coisas. E isso muda tudo numa sala de aula. Isto é muito diferente de seguir o manual da página 1 até à página 220. Uma coisa é certa, independentemente de a equação final poder não ser essa, de muitos postos de trabalho desaparecerem, isso tudo, há uma coisa que é verdade, quer dizer, desde que a informatização do trabalho e depois a internet, que é uma parte mais específica, aconteceram, a produtividade continuou a disparar, mas o valor do trabalho não acompanhou a remuneração do trabalho, não acompanhou a evolução da produtividade. Ou seja, de alguma maneira, a valorização desse mesmo trabalho não acompanhou a tal tecnologia que resta saber se a escola e as competências que são necessárias podem dar a volta a isso no futuro, não é? Agora com este novo grau de automação. João, se olharmos para os mercados, eu se fosse investidor, se fosse o venture capital, eu pensaria assim: tudo o que não puder ser automatizado nos próximos 10 ou 20 anos será um bem precioso, será um asset. Não é? Sim. E portanto é aí que eu tenho que focar. Certo. Obviamente eu não posso focar só nisso, eu insisto novamente, mas eu tenho que focar também. E aquilo que são processos cognitivos, tarefas repetitivas, rotineiras, de armazenar informação, guardar factos, esquecer factos, esse tipo de processos cognitivos, de facto, serão facilmente automatizáveis, e o tempo que estamos e os recursos que estamos a investir aí, devíamos estar a investi-los naquilo que não é automatizado. Estamos aqui na Semana dos Nobel, não é? Que é uma boa evocação para essa criatividade não automatizável, eu diria. Muito bem. Enfim, está-se a instalar alguma ansiedade relativamente a este tema da robótica e da inteligência artificial. Eu acho que nós, adultos, temos uma responsabilidade acrescida, que é, nós somos exemplos, nós somos modelos para as crianças e para os jovens que estão agora a entrar na escola. E nós temos uma obrigação de transmitir-lhes serenidade. E é essa serenidade que lhes vai dar a coragem e a força de que eles precisam para vencer na vida. E relativamente aos robôs, eu sinceramente julgo que nós temos que olhar para isto com maior tranquilidade e pensar o seguinte: se nós quisermos competir com as máquinas naquilo em que as máquinas são boas, claro, nós vamos perder. Não temos hipótese. É que nem vale a pena entrar na guerra. Claro. Eu vou competir com um supercomputador na capacidade de resolver equações. Não vou. Eu tenho que saber equações. Algoritmos escrevem livros, não é? Exatamente. Eu tenho que saber equações muito bem. Eu tenho que saber equações muito bem. Mas se eu quero entrar numa competição com as máquinas, então vamos competir nos meus termos. Na compaixão, na compreensão do outro, na criatividade, na relação, no bom senso, que é uma coisa que as máquinas não têm. Sim, claro. E, portanto, nós não podemos basicamente descurar. Eu acho que não é uma coisa ou outra, como às vezes se vê nos debates. Acho que, como disse no início, é uma discussão estéril, não nos leva a lado nenhum. Temos é que ser equilibrados. E se o contexto à volta da escola está a mudar, então temos que nos ajustar. E eu julgo que estamos a dar passos importantes nesse sentido. Estou otimista. Muito bem, gente boa. Já ultrapassámos o nosso tempo. Temos que encerrar. Eu tenho aqui mais 10 ou 15 tópicos que gostaria de trabalhar. Pedro, temos que repetir a dose. Não, temos que marcar para outra altura. Antes de finalizar, 3 perguntas rápidas para respostas rápidas. Qual foi o melhor conselho que te deram na vida? Não desistas. Qual foi o livro que mais te marcou? Associado a este tema, se eu tivesse que escolher só um, o livro da Carol Dweck, Mindset. E o que é que se pode dizer a uma criança que entra agora na escola? Esforça-te, vais onde quiseres ir, mas sozinho não vais longe. Muito bem, chegámos ao fim desta nossa sessão. Pedro, muito obrigado. Sabe a pouco, mas muito obrigado
por esta partilha, pela generosidade, pela inteligência. Muito obrigado também por estarem em casa. Eu quero só dizer que amanhã, aqui às 9h30, vamos ter o Pedro Santos Guerreiro a falar sobre que informação depois do fim do mundo. O fim do mundo entenda-se a pandemia, e que para a semana, na quarta-feira, também às 21h30, sempre às 21h30, o Tiago Segurelho vai falar sobre para que é que serve a cultura, que é obviamente uma pergunta provocatória. Muito obrigado a todos, boa noite, façam o favor de serem felizes. Boa noite.